Parar gravação, botão. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Vendo no Escuro com Geilson Souza. Para quem não me conhece, eu sou o professor Geilson, sou professor pedagogo da Rede Regular de Ensino de Fortaleza. Antes de tudo, eu vou fazer aqui a minha audiodescrição pessoal para que as pessoas que têm deficiência visual, assim como eu, possam saber como é que eu sou e como está o cenário aqui. Bom, eu sou um homem de pele parda, tenho os cabelos pretos cortados estilo militar, tenho os olhos da cor castanho, estou usando uma blusa da cor verde com alguns desenhos vermelhos e brancos. Né? Quem estiver vendo aí, se estiver faltando algum detalhe, pode corrigir nos comentários. E atrás de mim tem uma parede da cor branca. 2 anos na sala de aula comum. Como foi a experiência? Vou contar para vocês. O início da minha docência foi muito difícil porque eu nunca imaginei que um professor cego pudesse dar aula para alunos que enxergam. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu imaginava que quando eu fosse passar no concurso público, que eu iria ter o mesmo destino que os meus professores cegos tiveram, de ir para uma instituição especializada na área da deficiência visual, ensinar braille. Então eu pensei que eu fosse ter o mesmo destino. É tanto que durante a minha graduação no curso de pedagogia, tanto o meu estágio na educação infantil, no ensino fundamental, os meus estágios foram todos no Instituto dos Cegos, no Instituto EduGóis, que faz parte da Sociedade de Assistência ao Cego, a ASAC, aqui em Fortaleza. Então, quando eu passei no concurso e descobri que eu iria para uma sala de aula comum, foi uma grande surpresa. Eu fiquei pensando, como vai ser? Como eu vou ensinar alunos que enxergam? E fui. Cheguei numa sala de aula, quarto ano do ensino fundamental, com 30 alunos que enxergam. Fiquei com uma turma pela manhã e outra turma pela tarde, todas turmas de quarto ano. Qual foi os primeiros desafios que eu encontrei? Acessibilidade. Aquela velha questão, a falta de acessibilidade. Quando eu cheguei, não tinha nada adaptado para mim, nada. Então foi a luta para conseguir. Consegui uma assistente para me auxiliar em sala de aula. Com um mês que eu estava, tinha uma assistente comigo. No primeiro mês de docência, tinha uma pessoa que ficava me auxiliando. Depois de um mês chegou uma assistente. Com 4 meses que eu estava na escola, chegou o piso tátil. Com 9 meses que eu estava na escola, chegou o computador adaptado. Com 1 ano e meio, chegaram os livros em braille. E com 2 anos, chegou a máquina Perkins. Então, as coisas elas foram sendo conquistadas muito lentamente. Eu espero que os próximos professores cegos que forem aprovados nos próximos concursos, seja para professor efetivo ou substituto, as coisas não demorem tanto para chegar. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que vivi, né? Primeiro de tudo, as crianças, elas são muito espertas. Por isso o professor cego, ele precisa ter alguém que enxergue para poder estar auxiliando. Precisa ter assistente. Porque o que foi que já aconteceu? Teve um momento que a minha assistente, ela precisou ir ao banheiro, e nesse intervalo uma aluna chegou para mim e falou: "Tio, eu posso comer meu xilito?" E eu, novo na docência, iniciando, né? Falei: "Pode, portanto que você
Faça atividade, você pode comer à vontade. Quando a minha assistente chega, ela fala para mim que na sala de aula tem uma placa dizendo que não é permitido comer em sala de aula. Então é por isso que, se você é professor cego, você vai para a sala de aula comum, ou se você é assistente de professor cego, se você é coordenador, é diretor e na sua escola tem um professor cego, é muito importante que você faça a audiodescrição de tudo aquilo que tem no ambiente. Porque, volto a dizer, as crianças, elas são muito espertas. Outros fatos que aconteciam com muita frequência era que eles chegavam para mim e falavam: tio, deixa eu ir no banheiro? E eu não deixava eles irem no banheiro a toda hora, porque se eu deixasse ia ser a aula toda. E eu dizia não. E o que era que alguns alunos faziam? Eles iam para a assistente. E a assistente não sabia que eu tinha dado não, acabava dando sim. Então acontecia essas coisas. Então aqui é muito importante que o professor e o assistente de sala tenham uma sintonia muito boa, porque se não tiver, a coisa não anda. É importante que tenha esses combinados para evitar essas coisas, né? Outro fato que acontecia também com muita frequência era quando eu dava um não para os alunos, seja para ir no banheiro ou para ir beber água toda hora, porque eu deixava a gente eles irem no banheiro e beber água. Eu só não deixava toda hora. O que era que eles faziam? Mudavam a voz. Afinava a voz. Tinha deixei no banheiro? Eu dizia, não, agora não. Depois vinha o mesmo aluno e engrossava a voz. Tio, deixou ir no banheiro? Então, muito atento a essa questão das crianças. Algo que me surpreendeu foi a sensibilidade de algumas crianças. Como eu já relatei aqui em outros vídeos, né? Eu pedi para que eles fizessem um desenho que representasse para eles o carnaval, e alguns alunos fizeram, 2 alunos na verdade fizeram, um desenho em alto relevo para que eu pudesse tocar. Isso foi bem no início do ano letivo, quando eu estava começando a minha carreira como professor. Isso foi algo que me surpreendeu bastante, porque até então, como fazia pouco tempo que eu estava com eles, em nenhum momento eu tinha falado que eu tinha essa necessidade. Mas eles tiveram essa sensibilidade de perceber. Algo que infelizmente falta em muitos adultos. Verdade seja dita. Outra situação que me surpreendeu bastante foi um dia que a minha assistente ficou doente e precisou faltar. E aí nesse dia tinha ido poucos alunos. Aí foi que eu falei para ele: gente, vocês peguem os livrinhos no armário e façam as atividades que tem aí. E uma aluna de 9 anos chegou para mim e falou: tio, o senhor deveria ter em braille os mesmos livros que a gente tem, para que o senhor pudesse acompanhar a nossa leitura. Ou seja, uma criança de 9 anos teve essa sensibilidade. Durante esses 2 anos, eu desenvolvi algumas atividades focando nessa questão da inclusão. Então, por exemplo, em geografia, no primeiro bimestre do ano passado, a gente estava estudando a questão de mapas, os tipos de mapas. E eu passei como trabalho para eles, valendo como nota parcial, que eles fizessem um mapa tátil, utilizando diferentes texturas. E eles fizeram. E eu deixei livre: olha, vocês podem fazer o mapa do Brasil, o mapa do estado do Ceará, vocês podem fazer o mapa da cidade de Fortaleza, do caminho de casa até a escola, vocês podem ficar à vontade. E muitos fizeram. Foi assim, algo bem bacana. Outra prática pedagógica assim que eu fiz que eu gostei muito foi sobre a conscientização do Setembro Amarelo, onde é um mês de prevenção ao suicídio, só que
por serem crianças do quarto ano, né? Eu, junto com a minha assistente, a gente adaptou. Então, a gente focou na questão da valorização da vida. Então, a gente levou eles para o pátio, e aí eu e a minha assistente, a gente entregou balões para eles. E aí a gente falou que cada balão representava uma pessoa que eles amavam muito e que eles tinham que cuidar. E a gente sentou, né, num palco que tinha lá, fizemos uma rodinha e fomos fazendo reflexões sobre o cuidado com o outro, o de dizer sempre palavras de otimismo, né? De evitar conflito, da gente se cuidar e cuidar do outro. Então a gente falou muito sobre essa questão da valorização da vida. Na semana de inclusão, que sempre aqui nas escolas do município de Fortaleza sempre tem a Semana da Inclusão, geralmente é no mês de setembro, próximo ao dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a gente tem nas escolas de Fortaleza a Semana da Inclusão. E aí na Semana da Inclusão, que foi que eu e a minha assistente nós fizemos, a gente levou os alunos para a sala de inovação e a gente colocou para eles assistirem o filme O Milagre de Anne Sullivan, que conta a história de Helen Keller, que era surda e cega. E foi muito bacana porque a gente fez várias reflexões depois que eles assistiram o filme. A gente levou eles para a sala de inovação, depois no outro dia eu e a minha assistente, né, a gente foi contando como era a nossa experiência, porque para quem não sabe, a segunda assistente que eu tive, a gente estudou junto no 6º ano do ensino fundamental. Então, era ela que ditava para mim as atividades do quadro e eu escrevia em braille. Então, a assistente que eu tinha no passado, ela estudou comigo. E aí, no dia seguinte, a gente contou como tinha sido a nossa experiência, né? A experiência dela de me ter como um colega de sala de aula na época que a gente era estudante e como estava sendo para ela, naquele momento, trabalhar comigo, me auxiliando em sala de aula, sendo os meus olhos na sala de aula. Falei sobre as questões de acessibilidade, sobre o piso tátil, o sinal sonoro. Foi muito bacana. O que foi que eu percebi nesses 2 anos que eu estive na sala de aula comum? Gente, não julguem os professores. A vida de professor é muito puxada. Tanto para o professor que é cego, quanto para o professor que enxerga, para os professores no modo geral. Porque a gente precisa dar conta de muitas coisas em um curto espaço de tempo. É claro que para o professor que é cego é mais pesado, mas para o professor que enxerga também. Muitas vezes, eu confesso para vocês que quando eu era aluno e eu tinha um professor que não sabia lidar comigo, eu confesso que no fundo, eu pensava, nossa, por que esse professor não vai atrás de aprender um curso de braille? Por que ele não se especializa? Só que, gente, com esses 2 anos na sala de aula comum, eu pude perceber que é pesado, é puxado. Alguns professores conseguem tirar ali um tempinho para fazer algum curso à noite, se especializar. Outros não. Porque o professor, gente, ele não é só professor. Acima de tudo, ele é ser humano. Ele tem vida, ele tem família que precisa dele também. Então vamos olhar para os professores que estão na sala de aula comum e também na sala de recurso multifuncional, que é onde acontece o atendimento educacional especializado com olhar de misericórdia, sabe? Porque muitas vezes a gente é julgado como se a gente não quisesse trabalhar, mas não é isso. É porque realmente a gente precisa dar conta de muitas coisas em um curto espaço de tempo. Falta muitas vezes material para que a gente possa poder trabalhar, sabe? Eu fico pensando como deve ser difícil para um professor que
é do ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, que a partir do sexto ano em diante é um professor por matéria. Como deve ser complicado para um professor poder dar conta de tentar, de dar uma aula inclusiva para todos. Primeiro porque não tem formação, segundo porque entra numa turma, tem professor, no caso do professor de artes e de ensino religioso, ele fica 50 minutos numa turma, depois ele fica 50 minutos em outra, é bem complicado. E quem é estudante de pedagogia, de qualquer licenciatura, quem faz cursos na área da inclusão, o que as teorias nos dizem é que o professor precisa conhecer o aluno, saber como é que ele aprende, para que assim possa fazer atividades inclusivas, atividades que atenda a turma toda. Mas como o professor ele vai conhecer o seu aluno em uma sala de 30 a 40 alunos? Talvez o professor que é pedagogo, que dá aula da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, talvez ele possa conseguir um pouco. Mas o professor que está do 6º ano em diante, que entra numa turma, daqui a pouco entra em outra, eu acho muito complicado, sinceramente. E uma coisa eu digo, a voz dos professores que estão no chão da sala de aula comum e que estão no chão das salas de recursos multifuncionais precisa ser ouvida. Porque a gente que está na sala de aula comum, no chão da sala de aula, ou na sala de recurso multifuncional, a gente sabe o que é que dá certo e o que é que não dá, o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, quando forem construídas políticas públicas para a educação, é muito importante que a voz dos professores sejam ouvidas, porque muitas vezes vem documentos, vem diretrizes de cima para baixo, e que não levam em consideração a realidade da sala de aula. Gente, eu já li cada coisa, já ouvi cada coisa que, sinceramente, é complicado, porque parece que as pessoas que escrevem essas coisas nunca botaram o pé na sala de aula. E para quem está fora da sala de aula, para quem está fora da escola, é muito fácil falar o que tem que fazer. Difícil é estar na sala de aula comum ou na sala de recursos multifuncional e fazer aquilo que os documentos orientam, porque as coisas acontecem muito rápido. Então, eu peço aí a atenção dos governantes aos professores. Escutem a voz dos professores. A voz dos professores precisam ser ouvidas, porque a gente que está ali no dia a dia da escola, acompanhando os nossos alunos, então a gente sabe o que é que dá certo, o que é que não dá, o que é que precisa ser melhorado, até porque a realidade de cada escola é única, a realidade de cada sala de aula é única, a realidade de cada sala de recurso multifuncional é única. Então tudo isso precisa ser olhado com mais atenção. Que as vozes dos professores com e sem deficiência sejam ouvidas. E eu saí há pouco tempo da sala de aula comum, estou agora no atendimento educacional especializado, no AEE, estou em outra escola. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi eu atendendo uma aluna que tem deficiência visual também, a Andressa Victoria, que está no 8º ano, onde eu estou dando aulas para ela de informática. Então eu estou lotado agora junto com outro professor de AEE nessa outra escola, e eu tenho também uma assistente para poder estar me auxiliando. Então, no caso, quando eu vou precisar atender alunos com outras deficiências, deficiência intelectual, autismo, eu tenho o auxílio da minha assistente. E quando eu vou atender a Andressa Victoria, eu atendo ela sozinho, porque é o mesmo sistema de leitura, de escrita, a gente utiliza o computador da mesma forma, então é bem mais tranquilo. E é isso, gente.
Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu desabafo, a sua reflexão. Eu quero ouvir a experiência de vocês, eu quero ter contato com a experiência de vocês. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.